Bom dia, galera! Bom dia! Sextou. Hoje é dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Uma sexta-feira que começa chuvosa aqui em São Paulo, que vem depois de uma quinta-feira de muita preocupação lá no sul do país por conta das chuvas. E depois de uma noite muito legal aqui no ICL, porque ontem nós apresentamos um documentário que desmonta essa figura, que aliás já vem desmontada há muito tempo, né, do Flávio Bolsonaro, que vem desmanchando aí aos olhos da opinião pública. Mas o documentário é de uma consistência incrível e se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque está ali uma síntese da vida e da obra desse sujeito, né, enroladíssimo, com todo tipo de, digamos, né, de trampa, que é o que pauta a vida dele, desde as rachadinhas até aquela história da loja de chocolates que enfim, servia para lavar dinheiro, as compras de imóveis em dinheiro vivo, tudo isso está ali no documentário, construindo o perfil de Flávio Bolsonaro, o homem que ainda pretende ser candidato, que pretende ser presidente da República, né? Não é só candidato. E ontem ele teve um avanço, porque a Michelle Bolsonaro e ele se compuseram, e também teve um revés. E o revés foi a Polícia Federal entrando no caso do Dark Horse por autorização do ministro André Mendonça, que se julgava que seria um bolsonarista ali para proteger as coisas da família Bolsonaro. Mas como se viu, não é o que está acontecendo. Então o ministro mandou investigar. Então possivelmente nós vamos ter aí, e isso vai ser um bocado complicado, porque nós vamos entrar agora no chamado período eleitoral, em que a legislação olha, observa tanto as ações no campo da comunicação social quanto as ações de Estado, as ações administrativas, por um ângulo diferente, né? Restringe um pouco a liberdade de expressão, coloca mais regras, inclusive para nós que somos jornalistas aqui. A partir das convenções, por exemplo, a gente não pode mais entrevistar um candidato e não entrevistar os demais, né? Isso vale para candidatos majoritários, vale para candidatos proporcionais também, já que essa é uma eleição cheia. Então nós temos aí um cenário muito ruim para ele, porque todo mundo sabe que basta ver a gênese desse escândalo para a gente entender que tem muita coisa para sair debaixo do tapete desse pessoal. Por exemplo, falta entender por que ele queria tomar 134 milhões do Vocário. Quanto será mesmo que o Vocário deu para ele? A gente sabe de 60 e poucos milhões de reais. Mas aí surgiram outras conexões, com o escritório de contabilidade, um rolo atrás do outro, sabe? É uma coisa impressionante a capacidade do senhor Flávio Bolsonaro de jogar cascas de banana nos seus próprios pés. E ele tem tropeçado perante a opinião pública. Então ontem ele conseguiu apaziguar a alma da Michelle Bolsonaro, que aliás, por incrível que pareça, né, e falar isso aqui parece uma heresia, mas eu vou falar assim mesmo. A Michelle Bolsonaro mostrou para os Red Pills do PL quem é que manda, tá? E ela fala que é antifeminista, né? Mas botou o Flávio de 4 ontem, né? E se saiu vitoriosa, se saiu magnânima. Eu aceito as desculpas, você errou e bola para frente. Foi o que ela falou para ele. Agora, daqui a pouquinho você vai ver a nossa enquete aqui, você vai entender exatamente qual é o modo, né, dessa paz, digamos assim, paz de cemitérios que vai rolar agora nos próximos dias, até que eles batam de novo a cabeça, porque ali a coisa é inconciliável. Vocês se lembram, né, que a Michelle falou, eu sei muito mais do que eles pensam, e o Flávio andou insinuando coisas das relações dela lá com o Bolsonaro. Enfim, se compuseram, mas está longe ainda de marcar aquele almocinho de Natal para reunir a família, tá? E as coisas vão continuar acontecendo nessa relação. Ontem também foi um dia ruim para o Brasil, porque o Trump, né, que, enfim, está se desdobrando em mesuras aí, com a candidatura da extrema-direita, botou mais 12,5% de tarifas em cima de vários produtos brasileiros, o que traz muita preocupação para os setores afetados. Afinal de contas, se entrar nos Estados Unidos com um produto que o governo americano vai tarifar em mais 40%, e com uma lista de exceções que interessa só a eles, né? Porque a nossa pauta de exportações aqui foi completamente deixada de lado na hora de elaborar isso que está acontecendo, tá? O que mais nós temos hoje? Nós tivemos ontem aqui o documentário do Flávio Bolsonaro e depois o Eduardo Moreira conversou com a audiência, abriu os projetos, abriu as estratégias, abriu a contabilidade do ICL aqui para todo mundo saber o que foi que aconteceu de fato ao longo desses dias em que o ICL vivenciou uma grande crise de imagem, né, por conta de informações
que nem sempre eram informações fidedignas, né, que foram usadas aí, né, inclusive vazamentos de documentos internos da empresa e tudo mais. Isso tudo muito ruim, mas ontem ele afastou completamente as calúnias que o ICL vem sofrendo. E apesar de todas as dificuldades, anunciou aqui um plano de crescimento muito legal. Se você não viu e se você ainda tem alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui no ICL durante os últimos dias, assista ao documentário, tá? Deve estar liberado o replay na internet. E depois do documentário, que está excelente, está lá a fala do Eduardo Moreira mostrando tudo, como é que é a estrutura do ICL. A gente mesmo aqui dentro não sabia da complexidade das coisas, muito menos dos caminhos para frente. Ficamos sabendo ontem aqui. Foi muito bom, porque afastou os maus espíritos aqui, enfim, do nosso futuro imediato, tá? Então, recomendo a você que assista e veja depois do documentário essa parte em que o Edu abre tudo sobre o ICL para que as pessoas possam entender direitinho qual é a situação da empresa e o que é que está acontecendo aqui dentro, tá? Afinal de contas, nós vivemos da sua contribuição. Então, você é que manda na gente, a gente deve prestar contas a você. E como o ICL é muito transparente, isso foi feito ontem e foi feito com muita franqueza e muita sinceridade. Assista porque você vai gostar e se não gostar, não tem problema, você vai pelo menos entender, tá? As coisas que estão acontecendo. Beleza? É isso aí. Eu vou chamar meu querido amigo Alex Amorim. Cadê você, Alex Amorim, que não responde? Onde está o meu caro Alex? E aí, Alex, o que aconteceu, Alex? Que você não aparece aí? Bom dia. Bom dia, tá esperando chamar a vinhetinha do nosso Papo de Boleiro. Um bom dia especial para nós, um bom dia à nossa audiência. Sextamos finalmente. Sextamos, né? Finalmente, esse fim de semana vai ser bom para dar uma descansada, né? Alex, e na seara do futebol? Não sei nada, não vi nenhuma notícia ontem. Pode arranjar alguma notícia boa, nem que seja sobre o Lândia, tá? Sim, perfeito. Então, vamos começar primeiramente com os jogos de ontem, que finalizaram a 19ª rodada, que início se dava por finalidade do primeiro turno do Brasileirão. Ontem teve 2 jogos, que foi o Botafogo e o Vitória 0-0, e também teve o jogo entre Corinthians e Remo, 3-0 ali pro Coringão. Então, para a felicidade do Anderson e para outras turmas ali que gostam muito do Corinthians, teve os equivocados, vitória, né, Alex? Os equivocados corintianos, né? Sim, eu mesmo eu amo o Corinthians, eu gosto, sempre torço contra. Mas gosta de fazer média. Mentira! Gosta nada. Tem cada pau aqui dele com o Anderson, que vocês não têm noção aqui de manhã como é que é a bagunça aqui na técnica do ICL, viu? Fala, Alex, mas continua. Estou gostando de ver porque eu estou descobrindo o seu lado diplomático. Eu amo o Corinthians. Essa declaração vai para o seu epitáfio, sabia? O pessoal do Palmeiras vai te matar por isso. Eu sou uma nova pessoa. Esse ano eu falei no início que eu não seria clubista e eu não sou. E dando sequência aqui, eu vou pedir para o Anderson passar. Tem a tabelinha final após a 19ª rodada. Conseguimos ver o Palmeiras, que eu adoro, eu amo muito, tá lá em primeiro, 44 pontos. Seguindo por Flamengo, 37, Atlético, Fluminense. E lá embaixo... Deixa eu te falar uma coisa. Essas suas declarações de amor estão caracterizando uma bigamia desportiva aí. Tenho certeza que o pessoal vai perguntar daqui a pouco. Quem é que você ama de verdade? Eu posso falar? Aham. Júlia Vieira Piscinato. Olha que homenagem, hein? Eita, nós, que beleza, o amor é lindo. Sim. E prosseguindo, depois dessa minha declaração, te amo muito, meu amor. Tem a parte lá de baixo da tabela, Vasco, seguindo com 20 pontos, Mirassol, Remo e Chapecoense. Então esses foram os jogos do que aconteceu ontem e a tabela final. E dando sequência também, o importante, o Lândia vai jogar amanhã, 4 horas da tarde, contra a Portuguesa, para decidir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu tô mentindo porque eu errei, da Série D do Brasileirão. Já ia passar a informação errada aqui. Série D do Brasileirão. O Uberlândia e a Portuguesa estão lá no último vagão dessa composição aí, né? Isso, nosso Lândia. Muito bom. E eu esqueci de falar aqui na abertura do programa sobre a situação da ameaça de desprivatização da porcaria que o governador fez aqui com as linhas da CPTM, metrô e tudo mais. A cidade está um caos ainda. Ontem foi um dia terrível, né? Cenas lamentáveis, pessoal preso dentro de um vagão incendiado. Olha, que coisa horrorosa isso. Mas hoje você veio como? Você veio de metrô para cá, Alex? Não, eu venho de ônibus. Eu venho de ônibus e eu pego 2 ônibus para chegar aqui no ICL. Então, e estava tudo certo?
Sim, ontem mesmo demorou um pouquinho, mas eu não sei o que aconteceu. Acho que os motoristas estavam dormindo lá no ponto, porém, nada impactado ali pela minha região, Panunzio. Beleza, vamos voltar para o futebol então. O Lândia vai jogar com a Portuguesa, esse é o grande destaque desse fim de semana. Né? Isso. O Lândia vai detonar a Portuguesa aqui, ganhou a primeira partida de ida e agora na segunda partida de volta vai detonar. Vai ser aqui em São Paulo esse jogo, né? Isso, vai ser ali no Canindé, 4 horas da tarde no sábado. Então, quem não tiver um date, um rolezinho, vai lá e prestigia nosso Lândia, porque tá precisando de torcida, porque só tem eu e Panunzio aqui em São Paulo. Você virou torcedor, porque é Verdão, né? Verdão facilita as coisas pro Alex. Beleza, sim. Alex, é isso então? É isso, mas antes de sair, vamos chamar a galera lá pro nosso Papo Legal. Legal. papolegal.app, e hoje a enquete, vou pedir para você passar aqui para a nossa enquetezinha do dia. Lá no Papo Legal você consegue ter interação com nós, dos jornalistas, também com a equipe técnica, a Fernanda na moderação, então a gente consegue ter essa proximidade com o pessoal do ICL, do Eduardo Moreira, todo mundo dos canais lá do YouTube. E a enquete de hoje é, na sua opinião, a relação entre Michele e Flávio é verdadeira como uma nota de R$100, insignificante como uma moeda de 1 centavo, falsa como uma cédula de R$3. Puxa vida, hein? Na sua opinião, Panunzio, qual você colocaria aí? Bom, sabe que é proibido fazer boca de urna em enquetes sérias como essa, mas eu vou antecipar o meu voto aqui. Eu voto na alternativa C, aí, a última aí. Falsa com uma cédula de R$3. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu concordo Nossa audiência plenamente. É o que vai dizer agora. Vai que o pessoal acha que é sincero, né? O amor entre eles voltou, aquela família unida, maravilhosa, né? Todo mundo sentado à mesa lá, né? Com o Jair Bolsonaro, um cara muito afável, enfim, tudo certo lá naquela família. Mas toquemos então, né, Alex? Vamos continuar aqui? Boa sexta-feira e bom programa, meu lindo. Para nós, vamos nessa. Bom, gente, vou começar aqui, é hora da meteorologia. Primeiro falando lá da situação no Rio Grande do Sul, a coisa está bem feia lá. Estou aqui com a manchete do 0 Hora. Os rios, alguns rios lá continuam subindo, o Guaíba é um desses rios, já tem rios acima da cota de inundação, né? E está aqui a anotação de que o Guaíba e o Vale dos Sinos estão em alerta, né? E o acúmulo de chuva. Hoje, a boa notícia é que não tem previsão de chuva para lá, tá? O que pode provocar um certo alívio, embora nas cabeceiras ainda, né, a chuva que caiu nos últimos dias esteja produzindo efeito no volume dos rios. O que o 0 Hora está dizendo? Na contramão dos rios Caí e Taquari, que registraram declínio em algumas regiões, o Guaíba, o Jacuí e o Rio dos Sinos apresentaram elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira. Em ao menos 9 municípios gaúchos, os leitos, olha, dos Sinos, Caí, Jacuí, Taquari e Uruguai, seguem acima da cota de inundação. E olha, nós estamos falando do mês de julho, hein? Mês de julho, tá? Mês de julho. Em Taquara, o Rio dos Sinos chegou a 6,43 metros, superando assim a cota de inundação, que é de 6 metros, quer dizer, a água está 43 centímetros acima do limite de inundação, né? E durante a madrugada, elevação de 1 centímetro por hora. Em Campo Bom e São Leopoldo, o Rio dos Sinos também ultrapassou a cota de alerta e começa a se aproximar do nível máximo de inundação. Então está aqui, ó, o jornal informa aqui que em Campo Bom, a cota que era de 6 metros aqui, né, já está em 6,41. Em São Leopoldo ela chegou a 4,25, quando deveria estar abaixo dos 4 metros. A cota de inundação é de 4,50 metros. Faltam 25 centímetros só para começar a ter problema, né? E aqui o restante da informação, entre meia-noite e 4h30, o Rio dos Sinos subiu cerca de 3 centímetros em cada um desses municípios. Em São Leopoldo, a Defesa Civil monitora ruas de praia e nas ruas da Praia e das Camélias, que são áreas ribeirinhas por lá. Tomara que essa chuva não traga mais sofrimento, porque está difícil para a população do Rio Grande do Sul. Tem gente lá que fica apavorada com gatilhos toda vez que chove, né? Vamos então para a previsão do tempo aqui. Olha, esse aqui é o mapa das temperaturas hoje, também é o mapa das chuvas. Mas antes eu quero ver aqui se tem algum alerta especial para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa... Eu já antecipo que não tem, tá? A frente fria caminhou durante a noite, ela que estava ontem sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, agora está aqui sobre o Paraná e São Paulo, onde tem sim agora alerta de tempestade, tá? Aqui em São Paulo já choveu leve durante a madrugada, mas a chuva hoje, durante o dia inteiro, ela deve atrapalhar o nosso dia. Vamos então para a condição de clima e de temperaturas nas várias cidades brasileiras, nas capitais aí,
para você saber o que vai acontecer. Lá em Porto Alegre, a máxima será de 19, né? A frente fria passa, vem o frio, abre o tempo, mas hoje ainda terá tempo nublado lá, como eu falei, com máxima de 19. Em Florianópolis, nuvens com 22 graus Celsius de temperatura. Lá em Curitiba também tempo nublado, pode ser que chova. Em São Paulo, nuvens e pancadas de chuva, a previsão de chuva para hoje era de 82%, tá? Porque a frente está aqui, ó, o núcleo da frente está passando hoje aqui por São Paulo e por Curitiba também. No Rio de Janeiro, tempo nublado com 25 graus, em Vitória a temperatura vai a 27 sem chuva também em Belo Horizonte que terá 28, Brasília terá 27, céu claro, Goiânia também, 32 em Goiânia, hein? Dia quente por lá. Em Campo Grande tem possibilidade de chuva isolada e a máxima será de 29 em Cuiabá. Chega a 35 graus, pessoal fazendo churrasquinho no asfalto lá. Em Porto Velho, 34 graus, 33 lá em Rio Branco. Manaus, num dia nublado, terá 34 graus. Em Boa Vista, chegará a 33 a temperatura durante a tarde. Em Macapá, 32 graus Celsius e em Belém do Pará, 33. Em Palmas, no Tocantins, 36. Daqui a pouquinho a gente vai ver se Teresina continua atrás de Palmas aí, hein? Vamos para o Nordeste aqui. Nordeste chove em todas as capitais, exceto Aracaju e Salvador e Teresina, né? São Luís terá chuva com 32 de máxima. Teresina, 33. Perdeu para Palmas de novo, por 3 graus. Em Fortaleza, a temperatura chega a 30. Em Natal, nuvens e pancada de chuva com 29. Recife também, 29 graus, com a mesma previsão. Pancadas de chuva em Maceió e em Aracaju, nuvens no céu. Em Salvador, 29 graus Celsius de temperatura máxima, tá? Essas são então as condições do clima e do tempo hoje ao longo do Brasil, tá? Nós na torcida aqui para que os nossos irmãozinhos gaúchos não sofram mais do que já sofreram com essas expectativas de chuva brava, né? Bom, vamos então mostrar os destaques do noticiário? Olha, o site do ICL abre com a foto desse sujeito e do outro que está lá atrás dele, que é o Marco Rubio, né, que são os terrores, né, atuais. Ainda bem que faltam só 2 anos para acabar o governo desse Trump, viu? E ainda bem que nós teremos eleições agora de meio de mandato que podem enfraquecer um pouco, né, o ímpeto desse cara que não respeita a legislação americana, não respeita nem a Constituição americana e está arrebentando as relações comerciais com o mundo. E elegeram o Brasil como alvo. O Brasil tem reclamado porque é uma postura política, é algo que vem sendo insuflado pelos lesa-pátrias que estão lá, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, né? É algo de que o Flávio Bolsonaro, que também foi lá pedir tarifas, né? Pediu, não, manda tarifa para daqui a 3 meses. O Trump tem pressa, mandou logo agora. Mas, enfim, o que essa turma queria está acontecendo. 37,5% de tarifas para alguns produtos da pauta de exportações brasileiras. Isso é muito ruim, né? E vou dizer uma coisa para vocês, essas empresas, a partir de agora, estão na obrigação de procurar novos mercados pelo mundo. Provavelmente vão encontrar nichos de interesse, porque elas produzem, na sua maior parte, insumos para a indústria americana, provavelmente vai haver clientes para nós na Ásia. O que o Trump está fazendo é uma estupidez tão grande que está jogando o Brasil no colo da China, tá? Isso vai exercer uma pressão ao contrário do que ele espera. E ontem ele falou, né, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que, sim, as eleições brasileiras interessam ao governo americano, visando o espaço da liberdade de expressão. Liberdade de expressão para eles é o espaço para destruir as instituições, tá? O 8 de janeiro, por exemplo, o 6 de janeiro deles, um ano antes, eles consideram aquilo um evento afeto à liberdade de expressão, né? São eventos muito violentos que toleram lá, porque quem promove esse tipo de empreitada são eles. Mas nós temos aqui esse tarifaço, nós vamos discutir bastante as consequências do tarifaço, tá bom? Aqui na área institucional do site, olha, uma informação nova aqui, olha. O inquérito sobre Dark Horse vai apurar corrupção e vai mirar quem? Flávio Bolsonaro, por óbvio, né? Eduardo Bolsonaro, que está vivendo lá, provavelmente em função da grana que extorquiram do banqueiro, e o Daniel Vorcaro, que era a mão por trás do berço, a mão que balançava o berço da corrupção dessa turma toda, né? Os aliados do Flávio, agora, informa aqui esta manchete secundária aqui, olha, aliados do Flávio temem operação da PF, depois da decisão do André Mendonça. E se o ministro André Mendonça quiser demonstrar isenção, vai ter que autorizar, porque o que não falta aqui é indício
de roubo mesmo, né? Porque foi um processo, vamos falar sério, a palavra clássica para isso é extorsão, tá? Eles falam que, não, o negócio entre entes privados. Mentira, não é ente privado, nada. Era um banco interessado em fazer lobby para avançar sobre a poupança da população, tá? Com a aquiescência do poder público. Foi o que aconteceu no Rio, o que aconteceu no Amapá, foi o que aconteceu na Prefeitura de Maceió, foi o que aconteceu em todo lugar onde eles conseguiram estender os seus tentáculos e fincar as suas garras, tá? E agora, né, como diz o provérbio, as consequências vêm depois. E com o ministro André Mendonça autorizando o início dessa operação, é de se prever que virá por aí, né, aquela visitinha da Polícia Federal que normalmente acontece quando a gente está começando esse jornal aqui, tá bom? E aqui há uma outra informação, isso aqui é uma coisa positiva que aconteceu lá no ambiente da extrema-direita, que foi, digamos assim, a pacificação da relação entre a Michelle e o Flávio. Nos vídeos que eles publicaram ontem, que foram escritos, podem ter sido, inclusive, escritos pela mesma mão, estava lá toda a métrica, né, daquilo que se pretendia para apresentar uma solução que, na verdade, representa só um adiamento de uma tensão que reina ali e que nasce no âmago de uma única família e que está conturbando todo o ambiente da política na extrema-direita. Olha, gente, o que aconteceu em São Paulo ontem e anteontem não se escreve, tá? A privatização desastrada da CPTM, sabe, as consequências que isso está tendo para a população são terríveis, né? E agora a agência que cuida de privatizações em São Paulo mandou reverter a privatização por 90 dias. Acho que foi a privatização mais curta da história do país, sabe? Vamos ver o que vai acontecer depois desses 90 dias, porque ficou claro e evidente que as concessionárias dessas linhas não conseguem operar o sistema, tá? E ontem houve um caos na cidade. Daqui a pouco o Kleber Lourenço, que usa trens da CPTM, que usa metrô para chegar aqui no ICL, vai contar para a gente como é que foi a jornada dele, tá bom? Olha, então tá aqui, olha, o Estado confirma a retomada das linhas da Trivia Trens por 90 dias depois da crise e a informação dos momentos de terror que aconteceram num vagão de metrô que pegou fogo e o botão de emergência não funcionou. Olha só isso, você ficar dentro de um trem que está pegando fogo sem poder sair. Que horror, né? Bom, vamos lá. Nos outros destaques do ICL, deixa eu abrir minha página aqui. Aqui a informação, olha, o ICL anunciou ontem, eu já disse aqui na abertura do programa, uma série de novidades, inclusive a formação do núcleo de jornalismo investigativo daqui, para que as reportagens investigativas possam ser produzidas mais a miúde, tá? E daqui a pouquinho vocês vão conhecer quem são esses, quem é que vai compor esse núcleo no N1. Tá? É uma bela composição, você certamente conhece todo mundo que está dentro dele, porque eles têm produzido muito material que tem abrilhantado aqui o noticiário do ICL, tá bom? Gente, cadê? Alex, volta aí, por favor, porque eu preciso que você comente isso aqui. Volta aí, cadê você? Olha isso aqui, ó. Nós tivemos ontem a informação de um abaixo-assinado lá. Cadê você, Alex? Volta aí, homem. Aí, muito bem. Nós tivemos ontem a informação de que havia um abaixo-assinado da Argentina para tentar reverter os resultados da Copa do Mundo. E agora está aqui a informação no nosso site de que tem uma petição pedindo a exclusão da Argentina, é o contrário. Só que enquanto o abaixo-assinado de ontem tinha acho que 23 mil assinaturas, esse aí está com 23 milhões. Você sabe do que se trata isso, Alex? Eu não tenho noção, eu acabei de pegar de surpresa, tanto que eu estava aqui ontem, a gente informou no Papo de Boleiro que era 63 mil assinaturas de argentinos para dar tirar o título da Espanha, e hoje a gente vê essa notícia de 23 milhões de assinatura ali para tirar essa situação. 23 milhões pede a exclusão da Argentina na Copa do Mundo de 2030. Eu acho que é apenas retrucar a outra assinatura que tinha feito, né, Panuso? Mas essa aqui é mais parruda, hein? Essa aqui está com 23 milhões de assinaturas, milhares de vezes mais do que o abaixo-assinado de ontem. Olha aqui a gente dá opinião sobre tudo, tá? Então, quero a opinião do Alex, mesmo que ele não conheça o assunto, eu quero saber se ele é contra ou a favor da exclusão da Argentina da Copa. Depois a gente lê um trechinho da notícia para você. Eu só sou a favor se acontecer alguma coisa, alguma situação que seja muito polêmica e retire a Argentina, porém, como é coisa do dia a dia, a gente não consegue ver tantas situações envolvendo a Argentina assim, e no meio do futebol tá tudo ok. Eu não sou a favor da exclusão da Argentina da Copa de 2030, porque querendo ou não, uma grande seleção, Panuso. Muito bom.
Agora vamos ver por que estão querendo tirar a Argentina. Eu acho que o Infantino lá, o Lula falou pra gente que o Infantino tem negócio com o pessoal do Milei, por isso aquele espetáculo, né? Que VAR. A Argentina está jogando com 14 jogadores em campo. Era o juiz, os 2 bandeirinhos, mais o VAR, mais 11. 15 em campo, né? Olha aqui, a informação é a seguinte: uma campanha online que defende a exclusão da Argentina da Copa do Mundo de 2030 ultrapassou a marca de 23,3 milhões de assinaturas e ganhou projeção internacional nos últimos dias. O movimento surgiu após a classificação da seleção argentina sobre a Inglaterra na semifinal vencida por 2-1, quando os jogadores exibiram uma faixa reivindicando a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. Portanto, o motivo desse abaixo-assinado com 23 milhões de assinaturas é o ódio da direita mundial, né, a causa das Malvinas, tá? Querem... Enfim, a Argentina diz que as Malvinas são delas, o mundo chama de Falklands e diz que são da Inglaterra. Parece que tem força, hein? 23 milhões de assinaturas. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com o noticiário, voltando aqui para as manchetes. O que mais que nós temos aqui para apresentar para vocês hoje? Deixa eu voltar para a página principal. O governo Trump, né, como eu já falei, reagiu a uma fala de Lula sobre Rubio e anunciou que tem sim interesse no processo eleitoral brasileiro. Em alguns lugares eles vão pela via do golpe mesmo, da prisão, foi o que aconteceu na Venezuela. Em outros lugares eles tentam manietar as nações colocadas a seu serviço pela via das urnas, que é o que está acontecendo no Brasil, onde ele já tem aqui a sua turma, né? A turma do Flávio Bolsonaro, prontinha para entregar o Brasil para o Trump. Olha, fizemos as contas, tá? E descobrimos que o Senado está pagando a publicidade de 11 pré-candidatos com dinheiro do contribuinte. Daqui a pouco o Kleber Lourenço vai contar para nós o que é isso, tá bom? E por último, informação de que o programa Gás do Povo está impulsionando a invasão de botijões chineses, tá? E abrindo uma disputa na indústria do gás. Esses são os destaques, beleza? Então vamos agora chamar o Kleber Lourenço aqui, porque o Kleber vai falar das matérias dele hoje aqui. Ele que... Hoje é o Kleber ou é o clone Lourenço? Quem é que tá? O original. O original. Então temos o... Primeiro, Kleber, como é que foi a vinda aqui para o ICL? Estava tranquilo hoje o sistema da CPTM? Olha, estava tranquilo, relativamente tranquilo. O trem um pouco lento ali em alguns trechos, mas dentro do que pode acontecer no transporte público de São Paulo, nas linhas privatizadas, até que foi uma viagem relativamente tranquila, Panunzio. Então o caos de ontem, hoje, pelo menos aparentemente, não está rolando, não, né? Por enquanto não. E assim, é bem engraçado, porque por enquanto não aconteceu nada e esse marca o primeiro dia desde que o governo do estado determinou que as linhas 11, 12 e 13 fossem devolvidas à CPTM num período ali provisório de 90 dias, Panunzio. Então, vamos explicar, Kleber, para o pessoal que não é de São Paulo, que não sabe como é que funciona o sistema dos trens, e para os paulistanos também que não usam o trem, não estão familiarizados das linhas. Conta para nós como é que se organiza esse sistema. Que linhas são essas? Essas linhas, as 11, 12 e 13, Panunzio, elas são as que ligam a cidade de São Paulo a regiões mais afastadas da área metropolitana. Algumas linhas, inclusive, vão até Jundiaí, que já seria o interior ali, considerado interior do estado de São Paulo. Essas linhas eram comandadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e ela passou por um processo de privatização. Ela teve um processo também ali de transitório, então era uma operação assistida, a CPTM estava acompanhando, e essa semana passou integralmente para as mãos da iniciativa privada. E aí, na passagem de bastão, todo tipo de sortilégio aconteceu em 3 dias consecutivos. A gente viu ali aquelas imagens assustadoras e horrorosas de trens pegando fogo, plataformas lotadas, pessoas na via, na linha de trem no escuro, sem qualquer tipo de auxílio. Então, foi assim, uma situação extremamente caótica. Inclusive, até mesmo o rodízio de veículos na cidade de São Paulo foi suspenso por conta dessas situações ontem. E por conta de toda essa situação, toda essa confusão, o governo do estado acionou uma cláusula do contrato da Triviatrens com o governo do estado ali que diz respeito à privatização dessa linha e determinou que num período provisório de 90 dias a CPTM reassuma essas linhas, Panunzio, e acompanhe a operação até que a Triviatrens consiga garantir que, se reassumir as linhas, não vai ser instaurado o mais completo caos como vimos nos últimos 3 dias. Agora, tem uma informação aqui na reportagem que você escreveu, que é o seguinte,
Tá aqui, olha, a sequência de falhas registrada desde que a Trivia Trens assumiu a operação das linhas TAIS colocou sob os holofotes um dispositivo pouco conhecido do contrato de concessão. Isso aqui, sinceramente, se é o que eu entendi, é um absurdo, mas eu quero que você me explique, tá? Que é o seguinte, olha, o documento, o contrato de privatização das linhas de concessão, prevê que durante os primeiros 180 dias da operação comercial, a concessionária que acabou de pegar a linha para explorar, pode pedir reequilíbrio econômico e financeiro, compensação de custos, revisão de metas, caso fique comprovado que defeitos apresentados pelos trens decorrem de ausência de revisões gerais realizadas durante a transferência da operação. Como assim? O cara mal pegou, já pode pedir uma bonificação, é isso? Isso mesmo, Panunzio, eu tive acesso ao contrato do governo paulista com a Trivatrens que diz respeito a essa privatização dessas linhas e tem uma cláusula que é essa mesma, a 10.3, que fala justamente que se a Trivatrens conseguir comprovar que teve defeitos ou passou por algum problema por conta de algum vício, algum defeito nos trens que estavam com a CPTM, ela poderia pedir ali uma espécie de compensação financeira por todos os dissabores que ela sofreu. E aí até chega a ser até engraçado, porque os trabalhadores que sofreram todo tipo de sortilégio e terror nos últimos 3 dias não vão receber qualquer tipo de reparação, né? Na verdade, elas foram para suas casas ou para o seu trabalho em situações miseráveis e lamentáveis, né? Andando a pé sobre os trilhos no escuro, algumas ali tendo que contar com o auxílio das forças policiais que tiveram que ir lá auxiliar as pessoas para que depois para que a Trivatrens tenha essa cláusula de onde, olha, passei por situações chatas aqui, tive problemas e esses problemas foram culpa da CPTM, então por isso eu quero uma compensação financeira. Olha só o absurdo, Panunzio. Que beleza, hein? Eu queria ser concessionário também, viu? Dava para ganhar uma boa grana aí do governo. Não, mas tá tudo podre aqui, então vocês mandem uma grana a mais aqui, porque né, o nosso contrato permite. Bom, então vamos... Só um ponto importante, Panunzio. A Artesp, eu pedi um posicionamento deles, falou que acompanha ali a situação e que seriam feitas medidas necessárias ali, seriam acionadas cláusulas de contrato e até mesmo questões contratuais. E o Tarcísio ontem deu uma coletiva falando em um tom muito firme, até sugerindo ali que poderia até mesmo rever a concessão dessas linhas, mas a gente acha muito difícil, é um discurso em ano eleitoral, o Tarcísio está disputando a reeleição e muito difícil que isso saia no papel, já que, por exemplo, outras linhas privatizadas e até mesmo outros serviços privatizados, como a Enel, a Sabesp e também as linhas 8 e 9, que também todos esses dão problemas em São Paulo, nós temos cidades sem água, cidades sem luz, cidades sem trens, por conta das privatizações, e nenhum desses contratos foi revisto. Todos esses contratos seguem mantidos e seguem colocando o estado de São Paulo no mais absoluto e completo terror. Tem cidades que estão há semanas sem água. Para nós, um direito básico e fundamental. Isso sem falar dos aumentos abusivos nas contas de luz, que eu já trouxe reportagens sobre isso no iclnoticias.com.br e diversos registros que você pode ver nas redes sociais de moradores denunciando ali o aumento nas suas contas de água. Então, esses contratos também, até agora, dão também muito mais problemas. A gente teve a Sabesp perfurando uma tubulação de gás, explodindo casas. A gente teve recentemente um caso em Osasco ali que abriu-se uma cratera também por mais uma obra da Sabesp privatizada. Então, assim, cidade de São Paulo e os seus moradores passam pelo mais completo descalabro e terror por conta dessas privatizações, e nenhum desses contratos foi revisto. Então, é muito difícil que agora, com base nesse discurso do Tarcísio, seja palpável acreditar que ele vá rever esses contratos também na Trivatrens, já que temos contratos piores, causando mais transtornos e deixando a população totalmente à mercê das empresas privadas ali, sem qualquer tipo de controle. É um absurdo. Problemas surgem no Brasil inteiro, viu? Ontem nós estávamos falando aqui dos problemas lá de Brasília com a distribuição de energia elétrica. A privatização de serviços essenciais realmente é um desastre, sabe? E a conta começa a chegar, né? Para a população, mas também para os políticos, que são privatistas compulsivos, né? Olha, vamos falar um pouquinho sobre o clima lá na campanha do Flávio. Por quê? Porque ontem aconteceu, né, uma decisão importantíssima do ministro André Mendonça. Finalmente, a PGR saiu de cima do assunto com muito atraso, trazendo aqui uma decisão que deveria ter sido tomada lá para trás, para a boca da eleição. Isso vai ter consequências, porque a Polícia Federal não para, porque vai ter eleição. Tá? Será que vai ter operação na casa do Flávio Bolsonaro? Será que vão prender o celular do Flávio para saber o que de fato tem lá registrado as conversas com o Vorcaro? O Kleber fez uma consulta ontem aos aliados do Flávio Bolsonaro que estão com medo disso aí. Está até aqui no nosso site a matéria dele. Qual é o clima, Kleber?
Olha, só para a gente localizar a nossa audiência, então ontem o ministro André Mendonça, depois do parecer da PGR, até chegou a cobrar isso ontem cedo aqui no Desperta, que não tinha um posicionamento, mandou... Foi por isso, você bateu duro na PGR ontem, ele ouviu e resolveu sair de cima. Quem sabe, por mais qualificada que a nossa audiência, quem sabe, quem não sabe, a gente nunca vai ter essa resposta, mas a PGR decidiu e optou pela abertura deste inquérito, e o ministro André Mendonça, depois da manifestação da PGR, acabou ali finalmente abrindo também o inquérito. Esse inquérito já está aberto no sistema do Supremo Tribunal Federal, Panunzio. E o mais interessante é o que essa manifestação, esse inquérito aberto, não é com base no pedido de investigação do deputado Lindenberg Farias, e também tinha outro pedido de um advogado ali. Conversei com algumas fontes no gabinete do Mendonça, eles não me identificaram qual era o advogado, mas tinham 3 pedidos de abertura de inquérito sobre o caso Dark Horse. Um do Lindenberg, outro desse advogado e um da própria Polícia Federal. A PGR, e eu conversei com algumas fontes também por lá, falaram que esses 2 pedidos do Lindenberg e desse advogado foram recusados porque não seria papel de pessoas ali, de pessoas e sim de instituições, fazer a abertura de inquérito, pediu a abertura de inquérito e notícia crime no Supremo Tribunal Federal. Então eles entenderam, foram por esse entendimento e por isso optaram pelo pedido da Polícia Federal. E isso dá uma sinalização muito importante de que a Polícia Federal, depois da reportagem, depois de tudo que aconteceu, começou a olhar assim para esse caso, não ficou parada esperando ali um parecer da PGR, e com certeza já tem reunido um acervo probatório, ou pelo menos já linhas de investigação bem definidas para esse caso, Panunzio. E isso preocupou os aliados de Flávio Bolsonaro com quem eu conversei, porque eles falaram, o que mais preocupa é que veio de um pedido da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal, durante esses 20 dias que ficou o caso da PGR, estava sim olhando para essas informações, estava ali analisando os dados, então eles não descartam que muito brevemente teria algum tipo de operação, seja contra Flávio, seja contra algum aliado de Flávio Bolsonaro, e isso criaria mais dificuldades e mais crises na campanha de Flávio Bolsonaro, que já tem briga no Amapá, já tem tinha briga entre Michele e Flávio, Eduardo contra Deus e o mundo, e assim por diante. E, inclusive, nessa matéria que eu trouxe lá no site serienoticias.com.br, Panunzio, eles indicam que fica muito claro que essa elevação da pressão e essa questão do indiciamento foi também um dos motores que fez com que Flávio Bolsonaro costurasse esse acordo e essa reaproximação com Michele Bolsonaro e fizesse aquele vídeo ali não só pedindo ali desculpas a Michele, mas pedindo a união de toda a direita. Aquele vídeo, Panunzio, é quase que um pedido de socorro, viu? A gente pode ler ele dessa forma. Tipo, as coisas estão ficando difíceis, as coisas estão ficando ruins e eu preciso de ajuda. Só para você ter uma ideia, eu vou pedir para o Alex colocar o print da última matéria que eu mandei lá no grupo dos inquéritos abertos. Eu conversei com algumas fontes no gabinete do ministro André Mendonça e eles falaram que o Banco Master já reúne cerca de 160 procedimentos abertos no STF. São desses 160, perdão, são desde inquéritos até petições. E esses inquéritos e petições vão desde pessoas específicas, núcleos, linhas de investigação, linhas ali de apuração. Então, tem várias frentes abertas dentro do caso Master que estão sendo apuradas pelas autoridades. E só para você ter uma linha de comparação, o caso do INSS, por exemplo, eu também fui atrás dessas informações, tem mais de 300 procedimentos abertos no STF. Então, tanto o INSS tem muita coisa, mas o Banco Master também já sim, que não é um caso tão antigo, é um pouco mais recente que o do INSS, também já tem praticamente mais da metade de procedimentos que tem o caso do INSS no STF, Panunzio. Pois é. Olha, tem mais uma matéria do Kleber. A gente nunca sabe quando é o Kleber, quando é o clone dele, porque tem tanta coisa que ele faz por dia que é a equipe chamada o Núcleo Kleber Lourenço, né? que é o seguinte, publicidade de parlamentares, senadores da República, pagos pelo contribuinte brasileiro, já movimentaram R$314 mil. O Kleber vai falar rapidinho disso aqui para a gente. Lembrando, né, que, Kleber, porque são R$314 mil nessa sua descoberta para pagar diretamente a publicidade, mas a grande publicidade são, né, os milhões. No Senado chega a 74 milhões em emendas que cada senador vai poder apresentar ao longo do ano, né? E são muitos milhões. É uma verdadeira festa, né, Panunzio? 314 mil. O que pagou esse dinheiro, Kleber? Olha o que acontece.
o Senado tem uma regra interna que proíbe o uso da cota de divulgação da atividade parlamentar, que é um dinheiro que eles recebem da cota de fundo parlamentar, que é aquele dinheiro que eles usam para atividades associadas ao mandato, que é utilizada para a divulgação das atividades parlamentares, dos senadores ali e afins. E existe uma norma que proíbe o uso dessa cota parlamentar nos 180 dias anteriores à realização do primeiro turno das eleições, quando for um candidato à reeleição ou um candidato a senador. E eu localizei ali alguns senadores que já anunciaram a pré-candidatura com certa brevidade e que mesmo assim receberam ali recursos dessa cota de divulgação da atividade parlamentar. Não necessariamente isso é usado para a campanha, mas é colocado ali como o próprio Senado não respeita a própria regra, até porque a regra é extremamente falha e não tem ali indícios claros de como funciona, porque a regra não especifica se ele precisa formalizar oficialmente ao Senado a sua pré-candidatura, se precisa esperar o período de convenção, e se esperar o período de convenção é extremamente falho, porque aí as convenções são só em julho, agosto, então também cria uma outra brecha, porque como é que veda ali o uso 180 dias antes, se só às vésperas das eleições as candidaturas são confirmadas. Então é uma regra extremamente frágil e problemática, e aí permitiu que alguns senadores recebessem ali essa verba de divulgação da atividade parlamentar, apesar de ter uma regra extremamente problemática no Senado vedando isso. Eu mandei pedido de posicionamento para todos os 11 senadores que eu localizei ali que receberam valores dentro desse período dos 180 dias, e apenas o Rogério Correia, nossa, me fugiu o nome agora. O senador Rogério Carvalho posicionou e respondeu aos meus questionamentos. Ele disse que os gastos identificados se referem exclusivamente à divulgação da atividade parlamentar e negou que os fornecedores contratados com recursos da divulgação da atividade parlamentar prestem ou venham a prestar serviços à campanha eleitoral. E questionado sobre quando comunicou formalmente ao Senado a intenção de disputar as eleições de 2026, o gabinete respondeu que não fez essa comunicação porque ela não é necessária. Então, veja, até o senador disse que não é necessária, apesar de ter a regra, e aí fica essa verdadeira bagunça no Senado com regras que não são aplicáveis, Panunzio. Os nomes dos senadores que o Kleber encontrou são Zenaide Maia, do PSD, Nelsinho Trade, do PSD, o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Elisiane Gama, do PSD, doutora Eudócia, do PSDB, Lucas Barreto, do PSB, Fernando Dueire, do PSD, Ângelo Coronel, do Republicanos, Marcelo Castro, do MDB, Alessandro Vieira, do MDB e Veneziano Vital do Rego, do MDB. Se esses parlamentares quiserem fazer alguma manifestação por aqui, é só entrar em contato aqui com o Kleber Lourenço. Quer dar o seu e-mail aqui, Kleber? Não precisa. É só ir nas minhas redes sociais, o colunista _, e lá tem meu e-mail e eles entram em contato. Isso. Beleza. Kleber é um cara reservado. Isso. Valeu, Kleber. Um abração para você. Bom fim de semana, tá? Imagina, Panunzio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu já vou chamar direto o Lula em Brasília, porque o tempo urge, né? E hoje nós temos muitas coisas saborosas aqui para conversar com o meu querido amigo Lula, que é o homem mais bem informado da República. Tudo bem, Lula? Bom dia. Eu não estou te ouvindo, Lula. O que será que aconteceu? Bom dia, Fábio. Agora sim. Alex. Opa. Tudo bem, Lula? Dormiu bem? O Alex, do doc ontem? Tudo bem. Olha, espetacular reportagem documental produzida pelo ICL e que foi ao ar ontem, já está com a reprise liberada, muito importante, jornalismo na veia e que mostra como se faz jornalismo em tempo de eleição. Estamos no ar com esse doc e o judiciário, a área judicial do Flávio Bolsonaro já está procurando os tribunais em busca, né, de calar a voz jornalística do ICL. Aí, quando a coisa aperta, né, aparece o censor, né? É engraçado, porque você testa o político numa situação de estresse. Para fazer o quê? A vida do cara foi ele quem construiu. Ele contratou o Queiroz. Exatamente. Ele rachou os salários. Ele criou uma empresa de chocolate para esquentar dinheiro, né? Ele foi extorquir o banqueiro. Ele foi tomar dinheiro do contador do banqueiro. Quer dizer, a vida do cara é uma capivara, do começo ao fim. Eu imagino que o Flávio Bolsonaro nunca vai conseguir produzir uma biografia autorizada, viu, o Lula? A não autorizada é fácil, Sim. mas a autorizada, meu amigo, não tem por onde ali.
É tanta sacanagem, né? Ô Lula, mas ontem ele conseguiu pelo menos uma coisa. Uma notícia muito ruim para ele, que foi o Dark Horse entra na mira da PF, mas ele conseguiu, digamos assim, num exercício retórico muito profundo e otimista, ele conseguiu derreter o coração da dama de paus, Michele Bolsonaro, que pegou o valete de ouro e deu-lhe uma catracada com muita delicadeza no ar. Vamos mostrar aqui o pedido de desculpa do Flávio e depois a reação da Michele. Roda para nós, Alex, fazendo favor. A única relação que eu tenho com o cara é sobre o filme do meu pai. É a única. Qualquer reunião que eu tenha tido, qualquer conversa... Peraí, não é esse não, esse é para depois. Bota primeiro o da Michele Bolsonaro, tá? Fui eu que confundi minha equipe aqui, dando orientação errada. Bota o da Michele, o Anderson, e vamos ver o que foi. Bota o do Flávio, desculpa, porque foi ele quem pediu desculpa. E aí a gente vai ver o do Flávio depois da Michele. Podemos chamar? Vamos lá, então. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. O momento exige união. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. Aí temos a resposta da Michele, que nós vamos ver agora qual foi, né? Uma coisa extremamente combinada. Ele lendo de um lado, ela lendo de outro. É uma maneira estranha de relacionamento da família Bolsonaro, que você precisa de um assessor, um spin doctor, como o Lula fala aqui, né? Um gerenciador de crise de imagem e um assessor de marketing eleitoral. Vamos ver, Michele, o que ela falou, lendo do teleprompter do telefoninho dela. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. Eu sei que os dias não estão fáceis para nós, para as nossas famílias e para milhões de brasileiros que esperam por dias melhores. Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo e livre para que novas histórias sejam construídas. Histórias baseadas na verdade, no respeito e na esperança. Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Ela ainda deu uma bronca nele, hein, Lula? Né? Se colocou como a dona da situação aí. Fábio, assistimos ontem ao Trelelê versus o Trololó, né? O que é que aconteceu aí? O Flávio Bolsonaro demorou tanto tempo para fazer esse pedido óbvio de desculpas, porque ele precisa da Michele Bolsonaro na convenção de amanhã, e talvez a tenha, na convenção de amanhã que o lança em São Paulo a presidência da República, talvez ela vá. Mas por que ele demorou tanto a fazer essa gravação? Porque os irmãos dele, Eduardo Bolsonaro e, sobretudo, Carlos Bolsonaro, estavam contra esse pedido de desculpas à madrasta. Por quê? Porque eles odeiam a madrasta. Assim como o Flávio Bolsonaro também não fez aquilo de espírito aberto. Ele cumpriu um roteiro da sua área de marketagem. E a Michele Bolsonaro, antes mesmo do vídeo ir ao ar, ela já sabia que iria, já sabia qual era o roteiro, e antes do vídeo ir ao ar, ela já estava se deslocando até a locação onde gravou o vídeo. Ela gravou o vídeo numa loja de doces, numa doçaria daqui de Brasília, de uma candidata a deputada distrital pelo PL também, que fornecia doces para as festas que a Michele Bolsonaro dava no Palácio da Alvorada quando era primeira-dama, fez aquela gravação lá, sob a coordenação da turma de marketing e mídia
que está hoje servindo a campanha da Celina Leão, candidata ao governo do Distrito Federal, porque vocês vejam que na sequência daquele aceite das desculpas, ela agradece no vídeo a Celina Leão e a senadora Damares Alves, né? Diz que elas foram fundamentais para essa reconciliação. E qual é o subtexto disso? É a Michelle dizendo aquilo que nós dissemos que ela faria. Ela será candidata ao Senado pelo Distrito Federal porque ela precisa de um mandato. Mas ela não citou nesses agradecimentos a deputada Bia Kicis, que neste momento é muito provavelmente a candidata a vice do Flávio Bolsonaro na chapa Puro Sangue do PL. Por que Puro Sangue? Porque o PL não conseguiu ampliar as suas negociações políticas no espectro nem mesmo da extrema-direita, nem do centrão, muito menos do centrão, né, por incompetência política desse Flávio Bolsonaro. Então, essa troca de vídeos e de mesuras, esse trololó contra trelelê de ontem foi totalmente arquitetado no plano do marketing. E o Flávio Bolsonaro ajoelhou e pediu desculpas à madrasta porque precisava disso em razão da sua situação periclitante do ponto de vista eleitoral. Muito bom. Agora, olha, eu tenho aqui mais um vídeo. Gente, não vai dar tempo, eu vou mostrar depois, mas o Flávio Bolsonaro disse textualmente para as mulheres do PL que a única vinculação dele com o Belcardo dizia respeito ao filme. É uma mentira atrás da outra. Eu não sei como é que eles conseguem basear relações sérias sobre premissas tão falsas, viu, o Lula? Mas agora eu quero falar sobre outra coisa com você. Nós estamos tendo um processo aqui em São Paulo que evidencia que a privatização de serviços públicos é um desastre, né? Aqui em São Paulo, o Kleber lembrou agora há pouco para a gente, tem problema em água, energia elétrica e agora o colapso dos trens da cidade. E eu gostaria de conhecer o que você pensa sobre isso, sobre essa obra de engenharia política incrível do governador Tarcísio. Fábio, o Tarcísio de Freitas foi inventado pelo Bolsonaro como candidato ao governo de São Paulo, implantado aí em São Paulo em 2022, trazendo como grande diferencial competitivo dele a competência, entre aspas, para privatizar e conceder serviços públicos, porque ele teria feito isso durante o governo Bolsonaro na área de estradas de rodagem, na área de infraestrutura. É simplesmente mentira. O governo Tarcísio de Freitas é um desastre na segurança pública. A polícia de São Paulo é a mais violenta e a menos transparente de todo o país. E o governo Tarcísio de Freitas é absolutamente incompetente nessa área de concessão de serviços públicos. O resultado disso é essa crise que a grande São Paulo passa nos últimos 3, 4 dias com a inviabilização do sistema de concessão de trilhos públicos, a exploração do que era antigamente CPTM, virou Trivia, né, há 3 dias e na madrugada de ontem voltou a ser CPTM, porque a CPTM, empresa pública que teria concedido serviços, está reassumindo a operação que deveria ter sido privatizada pela cartilha do governador Tarcísio de Freitas. Então, é isso que está acontecendo, é a entrega do sistema público, dos serviços públicos, por concessão, sem nenhuma estratégia, né, de coordenação e de cobrança por esses serviços prestados e a população à mercê. Muito bom. Roda a vinheta para nós, Alex, da coluna do Lula, da reserva exclusiva. Bota para nós. A gente roda essa vinheta aqui porque essa coluna é o filé mignon da Revista Liberta, tá? E o Lula edita com muito
muito carinho, muito cuidado dessa coluna, que é produto de criação coletiva, porque toda a equipe do ICL contribui com o que ele chama de notas. Na verdade, são notas, são reportagens, e algumas delas muito bem estruturadas, entendeu? Todas elas exclusivas para dar o nosso tom. E eu quero saber, Lula, o que vem amanhã para os leitores da Revista Liberta? Fábio, a nota de abertura, ela é especial e dialoga com todo esse Jornal Desperta de hoje, que a gente trouxe ao ar, e com o documentário de ontem. Na nota de abertura, a gente conta a reunião ocorrida na sede do PL aqui em Brasília para discutir a arrecadação das bets no Rio de Janeiro. Né? Foi um dia em que o então presidente da Loterge, chama-se Razenclever Lopes Cansado, que neste momento é candidato a deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, foi convocado à sede do PL para uma reunião com Valdemar Costa Neto, presidente do partido, e com o Altineu Cortes, deputado, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PL no Rio de Janeiro, porque eles queriam discutir o tamanho da arrecadação de bets na Loterge. O que é que o PL tinha a ver com isso? E a planilha que o PL tinha na mesa nessa discussão para confrontar os números do Razenclever era uma planilha fornecida por um operador de jogo do bicho. Né? Então nós tivemos essa discussão bizarra sobre dinheiro de bet com uma planilha de jogo do bicho sobre uma mesa do PL em Brasília, né, debatendo financiamento político. Muito bem. Ô Lula, agora eu também gostaria de saber a sua opinião sobre o que vai acontecer daqui para sábado, que é o dia da convenção. Você acha que o Flávio chega à convenção do PL? Porque o deadline para formalizar está dado, né? E nós estamos tentando aqui um contato com o Henrique Neves para o N1, do qual eu vou participar daqui a pouco, para a gente saber como é que fica a situação, porque é muito enrolada. A história ainda está muito mal parada. Você acha que ele formaliza? Ele ganhou um gás, ele perdeu mais condição com a história de Polícia Federal? Como é que vai ser daqui até sábado? Fábio, eu acho que roto e esfarrapado, o Flávio Bolsonaro chega à convenção de sábado, mas chega isolado, não anunciará ainda o seu vice ou a sua vice, né, à presidência, porque ainda manterá a esperança de fechar uma aliança com republicanos, o que é praticamente impossível, porque os republicanos têm outros compromissos em todo o país e porque os republicanos pertencem à Igreja Universal, é o partido da Igreja Universal e ele quer ficar junto do poder. E o Flávio Bolsonaro não representa mais aquilo que alimenta os políticos em época eleitoral, que é a perspectiva de poder. Ele chega à convenção do PL sem se tornar, sem dar esse brilho, né, da perspectiva de poder. E por isso que ele está roto e esfarrapado. Provavelmente a Michele Bolsonaro irá à convenção muito mais para espezinhar, né? Ela não será magnânima na vitória que ela teve sobre o Flávio. Ela vai espezinhar porque ela é candidata, enfim, ao Senado aqui no Distrito Federal e representará uma maneira de dizer, eu venci. É o que eu falo, né? A dama de paus botou de 4 o valete de ouros do Flávio Bolsonaro. Ontem, os Red Pills da extrema-direita viram que eles não apitam nada, que não tem nada. Esse discurso antifeminista, a supressão do direito ao voto das mulheres, tudo isso é uma balela. Quem manda mesmo, quem tem força, inclusive dentro da casa deles, são as mulheres. Inclusive, mais força moral do que eles têm, né? Tá certo, Lula? É isso. Beleza, Lula, então um abração para você, bom fim de semana, abraço. Vamos descansar e segunda-feira nós estamos aqui de volta. Um abração para você, obrigado, viu? Abração, até lá. Vamos lá, tchau. Gente. Bom, estamos no encerramento aqui, eu quero primeiro dar o resultado da nossa enquete para vocês.
Bota na tela aí para a gente, por favor. Vamos ver o que acontece. Gente, vocês estão combinando as respostas, não é possível, porque desde anteontem, aqui só tem unanimidade na resposta das enquetes. Vamos lá. Na sua opinião, a relação entre Michele e Flávio é verdadeira como uma nota de 100? 0%. Como assim? Ninguém acreditou nisso? Em 112 pessoas que responderam. Insignificante como uma moeda de 1 centavo, 3%. Ou falsa como uma cédula de R$3, 97%. Não tem nem o que discutir, tá certo? Vamos agora para o nosso comunicado do marketing. Eu falei que nós temos... ontem a gente fez aqui a apresentação do documentário espetacular, né, produção coletiva dos nossos jornalistas aqui do ICL, que mostraram quem é Flávio Bolsonaro de verdade, tá bom? Para que os eleitores dele, inclusive, possam saber quem é e pensar bem se devem dar o voto a esse sujeito. E está aqui para você o replay aberto. E eu vou recomendar que assista não apenas ao documentário, mas que assista também ao que o Eduardo Moreira falou depois do documentário, explicando essa situação toda que envolveu o ICL numa crise, né, já há 2 semanas, e que ontem foi definitivamente resolvido, porque o Eduardo fez uma explanação muito sincera e muito aberta de tudo que aconteceu aqui, para que você possa saber, porque afinal de contas você paga o nosso trabalho, você tem todo o direito de cobrar explicações e ser atendido, tá bom? Então assista o documentário e assista depois a explanação do Eduardo Moreira, tá? E por último, eu quero ver a audiência, como é que foi hoje. Vamos ver? Bom, o Desperta ICL está fechando com 19.449, quase 19.500. A Jovem Pan News está ali com 17.946. A gente está aumentando um pouco a diferença para o segundo colocado. E devagarzinho a coisa começa a voltar aos trilhos aqui, né? Como diria o Lula, né? Na nossa CPTM particular aqui, tá bom? Eu espero que você tenha um bom fim de semana. A gente se encontra aqui na segunda-feira às 7 horas da manhã para ver como ficou o mundo. E aí já nós estaremos dentro do período eleitoral, porque os candidatos terão sido indicados pelos partidos na segunda-feira, tá bom? A maior parte deles. Bom dia para você, bom fim de semana. Até segunda. Tchau e obrigado. O Flávio Bolsonaro pediu para o Daniel Porcaro 134 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Insisto que não tem nada de errado. Investimento privado em um filme. Esse dinheiro não é um dinheiro para a filmagem. Dinheiro todo usado no filme. A família Bolsonaro só acredita em quem tem sangue Bolsonaro. Por isso que não querem Michele. É quase que uma loucademia de política aquilo ali. Eles me tratam como se eu fosse idiota. Eu sei mais do que eles pensam. Ninguém nunca se bicou ali dentro. A direita vai estar mais unida do que nunca.